Estados Unidos enfrentam uma paralisação parcial do governo federal. Isso acontece enquanto o Congresso não conseguiu aprovar, na semana passada, uma lei orçamentária para a sequência dos trabalhos. Uma paralisação que afeta não todos os departamentos do governo americano, mas Defesa, ou Guerra, como foi renomeado, então Departamento da Guerra, Departamento do Trabalho, Saúde, Serviços Humanos, Educação, Transporte, Casa, ou Zoneamento, Desenvolvimento Urbano e, atenção para esse último, Segurança Interna, o DHS, aquele que supervisiona a AIS, a política que lida com imigração e que está no centro dos escândalos que agora a gente discute em Minneapolis e no centro de um dos momentos mais divisivos no governo Trump. Eu quero falar com você sobre por que isso acontece para a gente entender um pouco mais a respeito do assunto. A situação é a seguinte: em 1º de outubro, ou até 1º de outubro todo ano, o Congresso dos Estados Unidos tem que aprovar o orçamento, o financiamento, a grana para aquilo que vai ir para as pastas para financiar o governo. Se não é possível chegar no Congresso a um acordo sobre o orçamento até esse prazo de 1º de outubro ou 30 de setembro, então o governo americano paralisa. Isso aconteceu no ano passado, com a paralisação mais longa da história de 43 dias. Agora, enquanto houve extensão naquele tempo para um ano, para parte dos ministérios, parte não recebeu. E agora o que acontece é que acabou o dinheiro basicamente para esses ministérios funcionarem. Significa que os funcionários basicamente estão de licença não remunerada até o Congresso resolver o problema. Como a gente cobriu da última vez, isso é um problema imenso para, por exemplo, pense, gente que depende de salário do Departamento da Guerra, pessoas que podem estar, por exemplo, em serviço militar ou estar de alguma forma contribuindo para a segurança nacional. Como essas pessoas não podem ser colocadas em licença não remunerada, sei lá, vai que ele está numa base no Iraque, aí o que acontece é que vai ter que ser colocado para trabalhar sem receber. Claro que isso gera desgaste, mas é também, conforme a dívida do governo americano cresce cada vez mais, uma das ferramentas, e não importa qual seja o partido que está no poder, uma das ferramentas que a oposição tem para fazer valer as suas prioridades. Nesse caso, agora, o Departamento de Segurança Interna. A gente pode voltar agora para discutir a respeito do assunto. A principal disputa envolve o financiamento para essa pasta, que comanda a ICE e comanda a questão da imigração. A secretária Kristi Noem, quem está à frente, claro, ela foi parte da polêmica quando a gente fala das figuras que foram proeminentes recentemente nesse assunto. Greg Bovino, Tom Homan e outros. Ela está no meio desse debate. Agora, quase todos os ministérios, como a gente falava, terão recursos garantidos por um ano com o acordo que tem agora. Mas agora o que se busca no Congresso dos Estados Unidos é um acordo para uma extensão provisória de 2 semanas. E depois é previsto que os democratas e os republicanos tomem essas 2 semanas para, especificamente nessa pasta, usarem esse impasse para reformar o Departamento de Segurança Interna, diz o líder dos democratas na Câmara, Hakeem Jeffries. Ou usem para debater a questão da ICE e a questão de Minneapolis. Aí está a questão. Os democratas se recusaram a votar o pacote depois dos incidentes de Minneapolis e é o que abre esse período que agora deve ser aprovado de 2 semanas de discussão para prosseguir. Recapitulando. Para uma parte dos ministérios, extensão de 1 ano, para a segurança interna, que lida com a política migratória, com a ICE, com as polícias que estão em Minneapolis, 2 semanas nas quais se deve discutir o que fazer quanto à pasta. É o que se discute agora no Congresso, coisa que deve ser aprovada em comissão no Congresso americano hoje. Até enquanto discutimos, eles devem começar a votação daqui a mais ou menos meia hora nas comissões e amanhã para ir para o plenário. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. Minneapolis, claro, é sério do debate. Aqui a gente tem até o vídeo do Alex Pretty, o enfermeiro que acabou sendo baleado. Depois vídeos emergiram, aumentando ainda mais o debate, conforme se via ele entrando em conflito aparente, chutando uma viatura policial e cuspindo em veículos da ICE. Aí vocês veem então parte das cenas que estão em discussão. E claro, não é só isso, um cenário com nuance e com muito a ser discutido. Os democratas pedem mudança nos protocolos. A gente tem aqui o presidente da Câmara, claro, ele mesmo um republicano. A Câmara é liderada por aliados de Trump, o Mike Johnson falando antes com a Fox News e falando a respeito da aprovação. Vamos conferir.
Democrats who don't sound like they're going to move at all. They're talking about violations of constitutional rights, people being disappeared, saying that ICE is not operating within the law. They don't sound like they're going to be ready to cave on some of these things. They want masks off of these ICE agents. They want them wearing ID that tells exactly who they are. I mean, are those the kinds of things that you think any of your members are going to cave on? Well, those two things are conditions that would create further danger. I mean, Tom Homan told Leader Schumer himself, I was part of the conversation in the Oval Office a few days ago, he said that's one of the demands that I'm not going to be able to implement. I have to protect my officers. And when you have people doxing them and targeting them, of course we don't want their personal identification out there on the streets. And so we've got to work through this in a meaningful way, in a thoughtful way that comports with common sense. We need to turn down the volume, decrease the danger, and taking the mask off and putting their names and addresses on their uniforms. You don't think there are House GOP votes for those kinds of things? No, there won't be, and I don't think the president would approve it, and he shouldn't. Aí está então Mike Johnson falando. Esse plano de 2 semanas para discutir o Departamento de Segurança Interna já passou primeiro pelo Senado, agora comissão na Câmara e depois plenário da Câmara por ali. Ele falou então a respeito das exigências dos democratas, que a gente citava agora há pouco, tem nessa obstrução uma ferramenta para discutir a questão da ICE. Ele também deu outra entrevista, dessa vez à NBC, onde Mike Johnson afirmou que a paralisação deve ser breve e que uma nova votação, como a gente falava, deve acontecer amanhã, pelo menos é o que agora se discute. Confira então novamente o que ele falou. Because they modified our package, they've sent it over a little differently, which means we've got to address the bills again. So they're going to separate the Department of Homeland Security bill. Our intention is by Tuesday, all agencies of the federal government, except for that one, and then we'll have 2 weeks of good faith negotiations to figure it out. And just bottom line, you think you have enough Republican votes to reopen the government by Tuesday? Yeah, because Republicans are going to do the responsible thing and fund the government. They're playing. But you have a razor-thin margin. That's what I'm getting at. I have 1 vote margin, yes, for the rest of 2026. But we're going to demonstrate once again that this is the party that takes governing seriously. The Democrats play games with this, and I think it's very unfortunate because what they're doing is they're jeopardizing services to the American people. When you're talking about the Department of Homeland Security, remember what's included in that. You have TSA agents for the airports. You have the Coast Guard. You have FEMA. We're in the middle of a winter storm disaster on the East Coast. We can't play games with this. Então aí está parte dos riscos. Mike Johnson fala, ele não pode ter mais de uma deserção. Se apenas um dos republicanos não votar junto com o resto deles, então nada aprovado. Ao mesmo tempo, claro, ele falou sobre a FEMA, a agência que lida com desastres naturais enquanto os Estados Unidos enfrentam nevasca da pior magnitude, um frio tremendo por todo o país. Os protestos, entretanto, também são outro dos eventos que vem à tona. A gente tem as imagens conforme os protestos continuam em Minneapolis, organizados por estudantes. No final de semana foram vigílias, marchas e, novamente, confrontos pontuais entre manifestantes e forças de segurança. Polícia local e polícia estadual estão agindo no controle das multidões. E no final de semana, um juiz federal negou o pedido do estado de Minnesota e das cidades de Minneapolis e St. Paul, a zona urbana que é o foco das manifestações, para interromper as ações de imigração. Enquanto há batalha na justiça, então, elas continuam por agora. Agentes do ICE, a Autoridade de Imigração e Alfândega, e da Customs and Borders Protection, então as duas organizações que atuam como a polícia migratória por ali, seguem ativos em operação. Protestos também aconteceram no final de semana em outros estados. Isso é parte da questão conforme o governo americano também tenta colocar panos quentes. Agora é interessante a gente passar por alguns dos dados, e a gente já passou por isso anteriormente. Quando a gente fala a respeito da Indivisible, da People's Forum e outras organizações que foram vistas entre os organizadores desses protestos, isso também é um outro lado do argumento que os republicanos tentam navegar, conforme, partindo da notícia da questão da paralisação para voltar para os protestos, e você acompanhou isso conosco anteriormente, se falou em organizações financiadas, por exemplo, pela Open Society Foundations, coisa na casa dos 7 milhões indo para a Indivisible, uma das que convocou as manifestações entre 2018 e 2023. Neville Roy Sinkham, guarde esse nome, Neville Roy Sinkham, financiador da People's Forum, outra das organizações envolvida em convocar os protestos, um bilionário pró-partido comunista chinês, também envolvido em financiar organizações do gênero, entre as convocadoras desses protestos. Trump falou anteriormente que poderia usar o RICO Act, lei antimáfia dos Estados Unidos, quanto a eles, e uma pressão que aumenta, de um lado, conforme Trump fala em até mais de 3.000%, ou melhor, o Departamento de Segurança Interna fala em mais de 3.000% a mais de agressão a oficiais da ICE se comparado com períodos anteriores. Por outro lado,
Esse parece ser um impulso que deve ser refreado conforme Trump lida com a própria base, com o Congresso dividido e com a paralisação para prosseguir. O impasse quanto às manifestações, o impasse quanto ao orçamento e mais são certamente um desafio. E vale a pena acrescentar que, se com essa paralisação de agora o cenário é complicado no Congresso americano, tem eleições de meio mandato vindo em novembro de 2026, novembro desse ano, onde Trump poderia até perder a maioria no Congresso. Ele tem que agir e agir rápido para implementar sua agenda. Agora encontra esse entrave da paralisação e, nas próximas 2 semanas, o assunto deve esquentar no Congresso americano. Afinal de contas, por mais que esse pacote seja aprovado agora, deve-se voltar a discutir ICE e Departamento de Segurança Interna intensamente para tentar resolver a situação orçamentária para a pasta poder funcionar. Senão, não tem dinheiro nem para pagar aí a luz, a água e por aí vai. É isso que a gente cobre conforme a gente vê se Mike Johnson consegue cumprir a promessa e abrir o Congresso, ou melhor dizendo, reabrir o governo plenamente até amanhã, ou se a coisa deve se estender mais ainda.